Jesus trouxe também perdão. Olha que bênção, trouxe também perdão. Lá em Colossenses, irmão, 3,13, vai dizer assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Na semana passada aprendemos, Jesus nos perdoou, nos redimiu, nos trouxe redenção. Hoje nós vamos aprender que fomos perdoados para perdoar. E eu sei que isso, irmãos, é algo que é somente pelo poder de Jesus, né? Mas o Senhor faz essa obra em nós. No poder do sangue de Jesus, irmãos, fomos perdoados e chamados para perdoar. Não é somente receber o perdão, é ser perdoado e também perdoar, chamado para perdoar. Se não perdoamos, irmãos, pecamos. Quando nós não perdoamos, pecamos, porque em Cristo fomos chamados então a viver de acordo com a graça que recebemos. Se fomos perdoados, o Senhor espera que nós também perdoemos. Agora, o perdão, ele não nasce da nossa força. E por isso, irmãos, que é tão assim, às vezes falamos, né? Porque nós esperamos perdoar na nossa própria força. E na nossa própria força a gente não perdoa ninguém, irmãos. Nós travamos, como nós vamos aprender hoje. Talvez existam, irmãos, pessoas que talvez você ainda não perdoou porque está difícil, né? Está difícil de perdoar, porque nós não perdoamos, irmãos, da nossa força. O perdão não nasce da nossa própria vontade, mas nasce do poder que flui da obra consumada de Jesus em nós. Quando Jesus estava morrendo lá na cruz por nós, ressuscitando, estava ali nos trazendo redenção, vem desse poder, desta obra que Jesus começou em nós, e aí nós podemos perdoar aqueles que têm falhado conosco. Muitas vezes a questão de perdoar não é somente sobre vencer a dor, porque dói. A pessoa falhou, a pessoa decepcionou, a pessoa, enfim, falhou contigo, era amigo, andava junto, de repente um parente, uma pessoa próxima, decepcionou, isso dói. Mas o perdão não é somente sobre vencer a dor e a amargura que foi causada pelo dano, mas sermos vencidos pelo amor e perdão de nosso Deus. E é isso que eu te convido a fazer hoje, a permitir que o amor e o perdão de Deus te vença, para que você venha perdoar aqueles que é necessário perdoar. Eu vou te pedir para você abrir lá em Mateus, então, Mateus 18, e nós vamos ler a partir do verso 21. E nesse texto de Mateus, Jesus conta então, irmãos, uma parábola. A parábola do servo impiedoso. E a parábola vai nascer então de uma pergunta do apóstolo Pedro. Todo mundo achou? Vai dizer assim, lá em Mateus 18, a partir do verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe
seria centenários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve, paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu bom servo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Até aí, irmãos. Então, nessa parábola, irmãos, do credor impiedoso, nasce então uma pergunta para nós: é possível perdoar? É possível perdoar? Lá em Efésios 4,32 vai dizer: sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É possível perdoar? E eu sei que existem situações, irmãos, que é mais simples, existem situações que dói mais. Perdoar, irmãos, alguém que sem querer, se estava naquele ônibus lotado, alguém pisa no seu dedão, fácil. Agora, a decepção, irmãos, de caminhar com alguém e a pessoa se mostrar depois uma pessoa falsa, não confiável, esse exige mais. E é dessas pessoas que também o Senhor está falando aqui. Jesus está falando das pessoas que fazem parte da nossa família, que também falam conosco, humanos falam, mas aqui também estão falando também, irmãos, de pessoas que não fazem parte da família, mas que falaram com a gente e a gente está com mal. E aqui é possível perdoar. O texto de Efésios 4,32, ele vai nos desafiar. E ele aqui, baseado inclusive na parábola que nós acabamos de ler, ele vai dizer: devemos perdoar mutuamente. E ele está falando para uma igreja, e ele está dizendo para a igreja de Éfeso: sim, vocês têm que perdoar. Haverá momentos, haverá falhas, inclusive dentro da igreja. E se você já está na igreja há muito tempo, com certeza alguém já te decepcionou, alguém falhou, alguém pisou na bola, alguém foi ali, ainda talvez, né, no teu coração esteja ardendo aquela questão da dor, da decepção. Talvez você entregou-se no ministério, você estava ali trabalhando, cheio de alegria, alguém falou contigo e depois daquilo nunca mais conseguiu, travou. Você estava feliz ali, em família, no trabalho, e de repente alguém veio e se voltou contra você. E aí às vezes nós ficamos travados. E a pergunta é possível perdoar? É possível perdoar essa pessoa que falou contigo? É possível perdoar? E a resposta é sim, é possível perdoar. E eu sei que tu conheces a resposta. É possível. A questão não é possível não, né? A questão é queremos perdoar. A parábola do credor impiedoso ou incompassível ilustra o ensino de Jesus sobre o perdão. Está ali ilustrando. Jesus deixa muito claro nessa palavra: devemos perdoar o nosso irmão na mesma medida em que fomos perdoados por Deus. Dá uma olhada no texto aí de Efésios. Assim como Deus perdoou você. A questão do perdão, então, irmãos, é para você nós olharmos e pensarmos e trazer a memória. E hoje é um dia legal para isso, dia de ceia. Deus deveria ter perdoado eu e você. O texto está dizendo isso. Deus deveria ter te perdoado. Aquilo que nós fizemos com Deus, os
nossos pecados, foi só um pisão no dedão no ônibus lotado? É algo simples. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que não. Os nossos pecados nos afastam de Deus. E sobre esse pecado, para resolver esse problema de estarmos afastados de Deus, por isso Jesus veio e morreu na cruz por mim e por você. E nós não merecíamos os nossos pecados, como vai dizer na parábola, irmãos. A dívida era impagável. O que Jesus está dizendo ali, irmãos, quando ele está, aquele servo, né, chega perante Jesus e fala, olha perante o rei, né, e fala, olha rei, tenha misericórdia, a dívida dele era impagável, não tinha como pagar. E mesmo assim ele chega perante o rei e fala, né, olha, tenha paciência que eu vou te pagar, mas sabendo, ele vai pagar nunca, e por isso o rei perdoa. O que Jesus está nos ensinando é que a minha dívida e a sua dívida era impagável, e ele perdoou. E a parábola vai dizer que quando aquele servo que acabou de receber o perdão encontra o conservo dele, que devia muito menos, ele não trouxe o mesmo perdão. E a questão realmente que o texto vai nos chamar a atenção é essa incoerência muitas vezes. Devemos perdoar, irmãos, nosso irmão na mesma medida que fomos perdoados por Deus. Acho que a gente se esquece algumas vezes do perdão que nós recebemos e por isso guardamos tantas mágoas. Porque fomos perdoados de uma dívida impagável, devemos também semelhantemente perdoar aos nossos irmãos. Se é possível perdoar, se eu e você entendermos que a nossa dívida é imperdoável e fomos perdoados, devemos perdoar também aqueles que falham conosco. Porque então devemos perdoar? Hebreus 12:15 vai dizer, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que uma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura, irmão, sempre, essa raiz de amargura, sempre vai trazer perturbação e sempre vai contaminar. É tenebroso, irmãos. Quem não perdoa não tem paz. E eu sei que possivelmente, irmãos, todos que estão aqui, da qual eu me incluo, já precisou perdoar alguém, não é verdade? Tenho certeza que de alguma maneira, em algum momento da vida, alguém decepcionou. E é terrível, irmãos, a gente cair nisso, nessa perturbação e nessa contaminação. É difícil, irmãos, carregar a mágoa. Há uma tendência, por isso diz o texto de Hebreus, de contaminar outras pessoas. Ninguém fica magoado sozinho. Já parou para pensar que a gente compartilha o veneno? Eu estou magoado e eu quero um cúmplice nisso. E aí é onde nos dá uma confusão na família, né? É aquela questão: o pai está magoado com a mãe, ele busca os filhos. Você viu o que a sua mãe fez comigo? Olha o que a tua mãe fez. A mãe está magoada com o marido, né? Busca os filhos também. Olha o que o seu pai fez. Aí não é nem mais meu marido, é o teu pai. Mas olha o que o seu pai fez. Não tem nada a ver comigo isso daqui. E aí, irmãos, acaba gerando uma confusão. Festa de família, irmãos. Aí vai lavar a louça. Sabe como o pessoal vai lavar a louça? É o lance da fofoca, irmãos, uma falação de mal às vezes, né? Por quê, irmãos? Pessoas estão ali bravas com a sogra, bravas com a outra cunhada. E aí, irmãos, vai contagiando e vai contaminando o ódio. E é óbvio que aqui, quando o autor de Hebreus também está escrevendo a carta, ele está falando: tenha cuidado. Porque, irmãos, quando isso ocorre, quer seja numa família, quer seja numa igreja, quer seja onde nós trabalhamos, onde quer que nós estivermos, irmãos, isso causa divisão, traz perturbação e divide totalmente. E divide, irmãos, traz divisão. Devemos perdoar, irmãos, porque Jesus vai dizer também lá em Mateus 6, que da mesma, lá na oração do Pai Nosso. Já fez a oração do Pai Nosso, irmãos? Nós declaramos o que na oração do Pai Nosso? Perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outra parte, Jesus vai falar também lá em Mateus 6, olha, se você, ao orar, você deve, filho, antes ir lá e acertar com o seu irmão. Porque se da mesma forma, se você não perdoar o teu irmão, o pai também não vai te perdoar.
Jesus está dizendo assim: nosso relacionamento com Deus, irmãos, fica travado. O coração, irmãos, cheio de raiva, cheio de ódio, prejudica o nosso relacionamento com Deus. Quem não perdoa vive atormentado, irmãos, atormentado pela culpa, pelo ódio, pela mágoa. É tenebroso ficar nisso. Quem não perdoa, irmãos, não é livre de verdade. Está na igreja, irmãos, participando do louvor, participando às vezes do ministério, porque a mágoa, ninguém sabe como está o coração do outro, não é? É fácil, irmão, sobe, canta, tal e tudo mais, mas às vezes aqui dentro, irmãos, a gente pode colocar uma roupa bonita, pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, mas irmãos, como está o nosso coração? Enquanto nós não perdoarmos, não somos livres de verdade. E às vezes, irmãos, é isso que está impedindo, talvez, para a nossa vida crescer, de nós crescermos em Deus. Quem não perdoa vive debaixo do chicote do tormento emocional dos torturadores, como diz o texto que nós acabamos de ler. Fica ali, irmãos, sendo torturados. Então eu e você devemos perdoar. E olha que interessante, irmãos, qual é o perfume que você tem? Irmãos, você já pegou trem lotado? Já pegou trem? A Finha já pegou trem, já pegaram trem, irmãos? A alegria do trem, na verdade, não tem nada igual, né, irmão Vicente? A alegria do trem, irmãos, 6 horas da manhã, e se você não tiver uma altura boa, né, Deus é alto, Deus é menos aqui que é altão. Tem uns irmãos que é menor. Se você é menor, você é tenebroso, porque você fica realmente naquela altura, naquela altura. E às 6 horas da manhã você já encontra pessoas com odores não muito bons. Agora você imagina, irmãos, às 6 horas da noite, irmãos, a cena é tenebrosa, não é? Estação da Sé, que nem posso lutar, todo mundo saindo do trabalho. E aí de repente aquele cheiro forte, na verdade, aquela questão forte, tenebrosa, é tenebroso. O texto, irmãos, aqui de 2 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: porque para Deus somos um bom perfume de Cristo nos que salvam e nos que se perdem. Irmãos, devemos ser um bom perfume de Cristo, eu e você. Qual é o teu cheiro, irmãos? Não precisa cheirar teu irmão do lado, mas irmãos, qual o cheiro que você tem? Você tem um cheiro de Cristo? Porque se nós temos cheiro, irmãos, a gente começa a andar com gente cheirosa, a gente fica cheiroso por tabela, não é? O cara cheira tão bem dele que você está até com o perfume do outro. Agora, o contrário também é verdadeiro. Às vezes, irmãos, a gente acaba pegando o cheirinho também daquela outra pessoa que não está cheirando tão bem. Quando a gente, irmãos, há anos atrás, quando a gente estava lá no Clube de Campo, na Batista do Clube de Campo, a gente fazia muita missão urbana, né? Que é levar alimento para a galera da rua. E aqui o pessoal aqui da Vila Luzita, a gente ia bastante da Vila Luzita, e o pessoal, os moradores de rua da Vila Luzita gostavam muito de abraçar. E eu até brincava quando chegava em casa: nossa, hoje eu tinha um menino chamado Cadu, não sei se ele está vivo ainda, nunca mais vi. E ele gostava muito de abraçar, e ele identificava a gente pela camisa amarelinha da igreja. Ele dava uns abraços, irmãos, era inevitável. Você chegava em casa com o cheiro do Cadu, assim, era inevitável chegar em casa com o cheiro dele. Por quê, irmãos? Passou a noite com o Cadu abraçava, ficava feliz a gente estar ali com ele, conversando com eles. A pergunta, irmãos, então é que eu e você, qual o perfume que nós temos? Perfume de Cristo ou cheiro de torturador? Lembra da parábola que Jesus falou? Nós temos um perfume de Jesus, perfume do reino, ou a gente está andando com torturadores? E às vezes nós acabamos tendo esse cheiro do torturador. Não é isso que a parábola vai dizer? Aquele que não perdoar, Jesus fala, vai ali ser lançado nas prisões e vai ficar nas garras, no tormento do torturador. Deus nos perdoa não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Olha que interessante, irmãos. A questão, quando Deus perdoa eu e você, é por quem Ele é, não porque nós somos legais, irmãos, mas por quem Ele é. Deus não pode negar a si mesmo. Então, como Ele é um Deus perdoador, Ele nos perdoa. Estou dizendo essa frase porque, irmãos, o
quem você é. E às vezes muda não. Um outro que te decepcionou não deve mudar quem você é. Um outro que te feriu, que te magoou, que te decepcionou, não pode fazer de você uma pessoa pior. Não pode fazer com que você novamente esteja nas garras do torturador. Não pode lançar nessa prisão. Não pode tirar você do perfume de Cristo e te lançar no cheiro do torturador. Não deixe, irmãos, não se permita cair nesse laço do maligno. A base do perdão não é o mérito humano, é a graça divina. Olha, dá uma olhadinha no verso 26. Sê paciente comigo, o servo disse, e tudo te pagarei. Promessa impossível, mas o perdão de Deus é fruto da graça de Deus. Eu e você não merecemos o perdão. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E da mesma forma, irmãos, a pessoa que falhou contigo, talvez você chegue na conclusão que ela não merece. Mas a questão não é se ela merece ou não. Não se trata disso. Se trata, irmãos, em não cair nas garras dos torturadores. Se trata em ter um coração como o de Jesus. É disso que se trata. E hoje, então, nós vamos aprender passos para viver o perdão. Para que eu e você não fiquemos com cheiro de torturador, mas vamos ter o cheiro de Cristo em nós. O perfume de Cristo em nós. E a primeira questão, então, irmãos, eu e você precisamos ter é reconhecer que a minha dívida foi paga na cruz. Verso 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Foi exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Cancelou a dívida e nos deu liberdade. É isso que Jesus fez. Devemos reconhecer que a nossa impagável dívida foi paga na cruz por Jesus. Irmãos, isso tem que estar muito claro na nossa mente. Porque senão a gente se perde nesse mundo. A gente começa a achar, irmãos, olha, a gente pensando bem, né? A gente sempre foi uma pessoa tão legal, tão bacana, e a gente se perde que nós tínhamos uma dívida contrária que foi paga na cruz. A melhor pessoa, irmãos, que você pode colocar aí como um exemplo de uma boa pessoa, mesmo essa pessoa tinha uma dívida contrária contra ela. Lá no Salmo 51 vai dizer que em pecado eu e você nascemos. Nós carregamos, irmãos, desde Adão, toda a humanidade foi nascendo já em pecado. Já nascemos com uma dívida contrária, porque nós herdamos essa dívida do Adão. Talvez você fale, mas pastor, eu tenho a ver com isso, irmãos, é uma dívida. Sabe aquela questão de herdeiro, de família, e às vezes você herda a dívida, né, de quem partiu? Irmãos, herdamos a dívida. A dívida nos era contrária, impagável. Mas no poder do sangue de Jesus, eu e você, nós somos perdoados, eu e você. E por isso estamos aqui. É a assembleia dos que foram perdoados, é a reunião de quem foi perdoado. E eu e você temos que ter muito isso na mente. E como discípulos de Jesus, nós somos chamados para andar os passos de Jesus. Amém? 1 João 2,6. Agora, para andar nos passos de Jesus, irmãos, eu e você precisamos também então entender o que é perdão. Andar nos passos de Jesus, irmãos, não é somente ter experiências pentecostais. É legal? Legal, irmãos. Mas para Jesus vale muito mais você perdoar, irmãos, do que falar em línguas. Eu e você ter um coração perdoador, irmãos, do que ter um dom lá no FCTF. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, o amor, o dom do amor é maior do que os demais. Porque quem ama perdoa. É fácil? Não, irmão, estou falando de facilidade. Estou falando aqui, irmãos, que eu e você precisamos praticar. Andar os passos de Jesus é isso. E eu digo para ti, irmãos, e não é uma maldição, é vida. Pessoas vão decepcionar você, vão me decepcionar. E o que nós vamos fazer com isso? Não é perdoar somente uma vez. Se antes fosse, pessoas continuam, Deus permite que pessoas continuem a andar nos nossos caminhos e falhem. E a questão volta a dizer: o que nós fazemos? Quem somos nós quando as pessoas falham com a gente? Eu e você também somos
somos chamados para cancelar a dívida do outro. Cancelou a dívida. De quem hoje você precisa cancelar a dívida? Dívida de pai lá do passado, dívida de mãe, dívida de irmão, dívida de pessoas da igreja, dívidas de parentela, dívidas de amigos ou pessoas que você pensou que era teu amigo, e precisa cancelar a dívida, irmãos. Por que, irmãos? Deus aqui, nesse texto tem um princípio. Dá uma olhada aí no versículo 27. Coração cheio de compaixão. E é esse coração, irmãos, que Jesus já nos deu. Não é que Ele vai dar, não, Ele já deu. Quando eu e você recebemos Jesus lá na cruz, irmãos, quando Ele morreu, Ele já estava dando para mim e para você um coração cheio de compaixão. E nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos deu um novo coração. Lembra do texto lá de Ezequiel? Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração perdoador, para que a gente venha nos perdoar uns aos outros. Porque senão, irmãos, nós vamos andar conforme o curso desse mundo, que é da intolerância. Já vai pensar no mundo do trânsito, irmãos, aí de quem? Irmãos, é um erro no trânsito, irmãos, está gerando grandes confusões. Pessoas rompem relacionamentos. Você viu a menina lá do shopping aqui, irmãos? Do shopping, onde chama o shopping aqui em São Bernardo? O Golden, né? Rompeu o relacionamento. O maluco foi lá e assassinou a menina. Irmãos, a menina não tinha feito nada, só falou assim: não quero mais ter nada contigo, cidadão. Foi lá, se achou no direito. Que mundo é esse? Que mundo é esse, irmãos? Pode briga de trânsito, pessoas morrem. Pessoas são agredidas. Que mundo é esse? Quando são contrariadas, irmãos, as pessoas se mostram as piores. E Jesus está olhando para nós, irmãos, falando assim: filhos, não caiam nessa. Não se contamine, esse não é o meu reino. Eu e você, nesses dias, irmãos, precisamos ter sabedoria e ter esse coração cheio de compaixão, cada vez mais ali, Jesus, muda o meu coração, para que a gente deixemos ir também todos aqueles que nos ofendem. Senão, irmão, nós vamos fazer lista de gente que a gente está odiando, e a lista vai ser grande. Por quê? Porque sempre haverá necessidade de perdão. Irmãos, sempre, na nossa caminhada com Deus aqui, irmãos, eu não tenho dúvida que a gente em algum momento vai precisar perdoar um ao outro aqui. Vocês têm dúvidas disso? Somos humanos, irmãos. Pode chegar um dia onde eu não estou legal e você vem cheio de carinho, amor, paz, pastor, e você espera que eu vou falar, paz, irmão, eu faço. Nossa, que pastor, às vezes bate. Mas entende o que eu quero dizer, irmãos? E às vezes não é assim. E às vezes, irmãos, a gente pensa: nossa, olha, vamos fazer aqui irmãos, vamos usar das vocês disso. Olha, um mutirão para tirar as coisas daqui da igreja, para a gente ir para um novo tempo. Aí eu penso para mim, 35 pessoas, só fica eu aqui. E aí eu falo: nossa, agora eu estou magoado com todo mundo, olha essa galera, é isso. Irmãos, perdoar vai ter falhas. Tem falhas na igreja, tem falhas dentro da família, dentro das nossas casas. E se a gente não perdoar, irmãos, o clima fica insustentável. Tem falhas lá na empresa, tem falhas na escola, irmão, tem falhas. E a questão então, as falhas do outro, eu não controlo. Você controla a falha do outro? Você não controla a falha do outro. Agora você tem responsabilidade do teu coração. Como está o nosso coração? Cheio de compaixão? Então reconhecer que a dívida foi paga é reconhecer então, irmãos, que da mesma forma Jesus me perdoou, eu devo perdoar. Da mesma forma que Jesus cancelou a minha dívida, eu devo cancelar a dívida do outro. A mesma forma que deixou ir, eu tenho que deixar ir. E eu tenho que, irmãos, prosseguir na vida, mas com o coração limpo em nome de Jesus. Segunda questão, irmãos, abandonar os critérios humanos de perdoar. E eu gosto muito como começa a parábola aqui. Eu acho interessante, eu me identifico com Pedro. Olha aqui, Pedro vai dizer no verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor,
foi para mim? Até 7 vezes? Irmãos, eu me vejo fazendo essa pergunta para Jesus. Quantas vezes, Senhor? Até 7 está bom. Vamos negociar, Jesus. Ó, 7. Tá bom, 8, Senhor, 8 vezes o mesmo cidadão, tá bom. Agora a questão, irmãos, é que aqui Pedro tenta. Você sabia que Pedro está sendo generoso? Olha que interessante. Ao sugerir 7 vezes, ele imagina, irmãos, que Jesus vai dar um abraço nele e falar: Pedro, como você é generoso, como você tem um coração bom, Pedrinho. Por quê, irmãos? Porque na tradição rabínica lá dos judeus, sugeria 3. Se a pessoa, você deve perdoar 3 vezes, a pessoa na 4ª arrisca ela. Ele está falando 7, irmãos. Mais do dobro, ele espera que Jesus vá lá dar uma abração nele. E aí Jesus vem e fala: não, meu filho, não é isso. Ele queria uma regra, irmãos, um limite onde pudesse parar de amar e perdoar. Ele queria um critério. Quantos critérios eu e você temos? Quais são os seus critérios de perdão? Não temos? Essa pessoa, se fizer isso para comigo, nunca mais. Tem até, irmãos, uma frase, ela, um exemplo, ele é humano, mas comum até no nosso meio. Não, porque olha, quando pega o papel, já essa do papel, amassa o papel nunca mais. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim: cara, não importa o papel, joga fora esse papel, eu te dou um novo. A questão não é ficar guardando o papel antigo, eu te dou um novo. E Jesus aqui, irmão, está falando para nós: qual é a nossa regra, qual é a minha regrinha? Eu vou, mas eu nunca mais vou confiar. E às vezes não são regras humanas para não se machucar mais. E aí, irmãos, a gente fica colocando critérios e situações. Qual que é? Como eu não, dá como exemplo, né? Olha, como eu não fui, eu confiei muito, e eu pensei que a pessoa era minha amiga, e ela mostrou que não era, nunca mais eu quero ter meus amigos. Nunca mais, eu botei uma distância. Fui infeliz no relacionamento, não quero mais. Não quero mais brincar disso. Ridicularizar-me na igreja, não quero mais. Qual o seu critério, irmãos? Qual o seu limite para perdoar? Qual o seu limite? Jesus está hoje chamando eu e você para abandonar nossos limites. Muitos possuem critérios humanos para perdoar, irmãos. Jesus responde para Pedro com 70 vezes 7. É para eu e você ficarmos contando? Não, irmãos. Não é para que a gente fique anotando ali uma listagem. Olha, está chegando perto. Porque se você já tem um tempo, somente em casamento, família, irmãos, corre o risco de passar os 490, porque há erros. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: o perdão não é um cálculo, o perdão é um estilo de vida. Agora, eu e você somos chamados a isso. É fácil, irmãos? Não é. Vai exigir? Vai. Às vezes demora, é um processo, também é um processo, mas eu te convido a você entrar nele. Por si só, isso não desaparece, irmãos. Não desaparece, e o sentimento não desaparece. Você vai precisar confrontar o sentimento. Você vai precisar tomar uma posição. Terceiro, pratica a misericórdia que recebeu de Deus. Dá uma olhada aí no 26. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. Para colocarmos a misericórdia em prática é necessário crucificarmos o eu todos os dias. Praticar a misericórdia, irmãos, é crucificar o eu, porque o nosso eu não quer perdoar. O nosso eu, irmãos, ele é rancoroso, ele é vingativo. O nosso eu, irmãos, vai querer vingança, vai querer, irmãos, enfim, vai guardar mágoa, vai guardar raiva, vai guardar ódio. Esse é o nosso eu. O nosso eu, irmãos, vai criar muros, não pontes, muros de separação e não pontes. Esse é o nosso eu. Por isso que a gente não se converteu, não é? Para que o nosso eu fosse morto ali na cruz. E agora Cristo vive em mim. Pela nossa própria vontade, irmãos, não conseguimos perdoar. Temos a tendência carnal de guardar a mágoa, desejarmos vingança.
irmãos, o que é um erro comum nisso aqui? A gente, às vezes, irmãos, a gente tem que enganar a nós mesmos e a Deus. Às vezes não perdoamos. E a gente vai em oração e fala, está tudo ok, Deus. As pessoas perguntam e a gente responde que não, já perdoei. Como se, irmãos, a gente sabe, pudesse enganar a Deus. A questão não é se o outro, irmãos, acha. A questão, irmãos, é se você perdoou ou não. E às vezes, irmãos, é muito claro que ainda não perdoou. É muito evidente que você ou eu está fazendo de conta que uma situação está resolvida e ainda não está. E eu te convido, irmãos, a ir a Jesus e falar, Jesus, sabe aquela coisa que aconteceu? Não está bem resolvido. Para mim isso dói, me dá raiva, eu fico com ódio. A minha vontade é ir lá e fazer justiça própria. Mas Jesus não é a minha vontade mais. Crucifica o meu eu, para que eu não venha mais ter esse sentimento, para que eu venha abandonar isso em nome de Jesus, para que eu venha viver uma nova vida. E é isso que Jesus espera de nós, irmãos. Se fizéssemos uma enquete, talvez, nas igrejas, você vai ver, irmãos, que muitas vezes parece que essa questão do perdão está tudo resolvido. Poucos vão reconhecer, irmãos, que tem tendências no passado, mas sim que na verdade, irmãos, tem, e tem muita tendência. E eu te convido a crucificar o seu eu. Paulo vai dizer o que lá em Gálatas, irmãos, 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Isso tem tudo a ver com o perdão. E é legal, irmãos, citar a questão de Paulo, porque vocês conhecem a história de Paulo, não? Um cara que perseguiu a igreja. Ele era um doce de pessoa, não? Ele era um cara, assim, na verdade, era um cara, imagina, irmãos, todo mundo estava vendo, né, que o caminho da verdade, os cristãos estavam crescendo, estavam incomodando o judaísmo, mas Paulo foi o cara que resolveu, me dar cartas que eu mato esses caras. É esse cara, irmãos, que depois lá na frente, você vai vendo Deus trabalhar no coração dele, e ele vai, inclusive, né, escrever as cartas e dizer, irmãos, perdoemos, devemos perdoar. Foi transformado, o caráter dele foi transformado, aquele ódio, aquela vingança, né, foi transformado. E da mesma forma eu e você, irmãos, devemos ser transformados. A personalidade de Paulo foi restaurada, e a nossa personalidade também será em Cristo, em nome de Jesus. Quarta questão, irmãos, devemos então decidir perdoar e amar. É uma decisão. Olha o que vai dizer aí em Mateus, irmãos. Ele, porém, não quis, verso 30, olha, ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Está falando daquele conservo, me perdoe. O servo tomou a decisão, não vou te perdoar, não vou perdoar a sua dívida. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria ter tido a misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irmãos, é isso que o Espírito Santo, irmãos, fica muitas vezes falando para mim e para você. Filho, eu sei que eu te perdoo, eu te perdoo. Eu te amo, eu te dou uma nova chance todos os dias. Eu te servo de bondade e amor. E aquele pequenininho, às vezes nem conhece a Jesus, e você está ali guardando esse ódio. E aquela pessoa que, olha, você ali está ainda, não quer perdoar. Irmãos, perdoar é uma decisão e não um sentimento. Eu vou aguardar e não sentir fazer. Irmão, você nunca vai sentir fazer. Isso daí, irmãos, vou falar para mim, tá? É igual o gordinho querer ir para a academia. Sabe quando o gordinho sente vontade de ir para a academia? Sabe quando? Nunca. Ele nunca, agora de manhã, hoje é 5 horas da manhã, eu vou para a academia, está caroando, nossa, que delícia. Não vai, irmãos. Por quê? Não é dele. Não tem, não, que vontade de fazer isso, né? O perdão, irmãos, é mais uma coisa. Sabe quando você vai acordar de manhã e falar assim: nossa, vou perdoar, acordei hoje com a vontade de perdoar fulano. Já aconteceu isso com você? Não, irmão, você tem que
desgraçar a vida do outro, você se torna um servo mau, um servo ingrato. E a gente não pode, irmãos, viver debaixo disso. No poder do sangue de Jesus, podemos crucificar a nossa própria vontade, irmãos, e perdoar. Quando Jesus ali morrendo por mim e por você, ele já estava quebrando também, irmãos, essas cadeias do ódio, para que eu e você, no poder do sangue de Jesus, podemos crucificar a nossa vontade e perdoar. Decida hoje perdoar aqueles que te ofenderam. Decida hoje ser liberto dos pesos das correntes dos torturadores. No poder do sangue de Jesus, podemos declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Bora fazer isso, irmãos. Bora decidir perdoar hoje, fazer esse compromisso com o Senhor. Quinto passo: não aceite as correntes dos torturadores. O inimigo vai querer te jogar corrente toda hora, irmãos. E eu falo, irmãos, a gente já perdoou alguém. E eu sei que talvez, muito possivelmente, todos nós já tivemos experiência de perdoar alguém. Mas o inimigo, quando o outro falhar, ele vai jogar novamente nas suas mãos as correntes. Não aceite. No verso 34 e 35 vai dizer: irado, o seu Senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Irmãos, fujamos das correntes. Viver em ódio e mágoas é tomar veneno e esperar que o outro morra. Essa é uma verdade. Porque a mágoa faz isso. A gente fica ali, o outro às vezes esqueceu e você está sofrendo. Entende, irmãos? Às vezes eu decepcionei você em 1910, eu não lembro mais. Eu prossegui a vida, mas você está preso ainda em 1910. Isso, irmãos, é tão tenebroso que às vezes a gente lembra de detalhes. Se estava chovendo, a hora, quem estava no ambiente, porque você ficou preso lá. Você está ali, o inimigo deixou você preso naquele lugar, e você pensa, pelo fato de você não perdoar, você está trazendo mal ao outro, e o outro até já esqueceu, nem sabe às vezes. Irmãos, as mágoas é tomar veneno e esperar que o outro morra. E é, obviamente, uma grande tolice. A falta de perdão nos faz sofrer nas mãos dos torturadores e abre portas para o inimigo. E essa é uma verdade. Às vezes, irmãos, olha, se fosse filme da Marvel, eu gosto da Marvel. Se fosse filme da Marvel, aqueles portais dos filmes dos Vingadores, onde vai entrar todos lá o pessoal do outro mundo, está invadindo a tua vida. Você abriu um portal para o inimigo, você abriu uma brecha, como diria a igreja pentecostal, você abriu uma porta, uma forma que você quiser colocar, mas o inimigo está tendo acesso à sua vida, até resolver o problema. E o inimigo sabe que é só tocar no assunto que a gente se transforma, que aquilo está incomodando. Então ele vai várias vezes voltar no assunto, porque você não consegue crescer na fé. A pessoa, irmãos, aqui, irmãos, isso é uma questão muito séria. Às vezes a gente não cresce, não cumpre o propósito de Deus nas nossas vidas, porque a gente está preso nisso, preso nas mágoas. O inimigo está vencendo, o inimigo te entregou as correntes que você colocou voluntariamente. Antigamente, irmãos, você fazia parte do império das trevas. Então o inimigo vinha e colocava, porque você era cativo. Hoje você é de Jesus. E você voluntariamente, você está colocando as correntes que ele está entregando para você. O que eu quero dizer é que você não precisa mais colocar. Mas você voluntariamente você está falando, não, eu quero, eu vou colocar as correntes. Quer viver no ódio e na amargura. A raiz de amargura é contagiante, ela é destruidora, mas pelo poder do sangue de Jesus podemos quebrar essas algemas malignas e viver a liberdade do perdão. Perdoar é liberar o outro e o nosso coração do passado. Bora liberar, irmãos? Vamos tirar esse peso? Quem está preso no passado não tem futuro e não vive o presente. E essa é uma verdade. Quem está preso no passado não tem futuro. Como vai ter futuro, irmão, se está preso no passado? Como vai ter futuro, irmão, se está ali ainda cheio de mágoas? Quem está preso no passado não tem futuro e não vive o presente, porque está no passado.
uma frase, irmãos, que vai dizer: o perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e remove as algemas do ódio. O perdão é a chave que abre a porta do ressentimento e remove as algemas do ódio. O perdão é a chave que nos liberta, e a falta de perdão são as algemas. Irmãos, qual a sua decisão? O que você tem nas suas mãos? A chave ou a algema? Quem fez essa frase é a autora do livro Refúgio Secreto. Não sei se vocês podem já ler o livro, ou se você já assistiu o filme, tem nenhum dúvida. E a história, irmãos, de uma menina que ela e a família dela foram presas na época do nazismo. E por ser judia, eles foram tudo para o centro de concentração, aquela questão nazista, né? E ela sofre muito naquele lugar, mas ela sobrevive. E ela começa então, irmãos, a pregar depois, né, no pós-nazismo, ela começa a pregar nas igrejas. E uma oportunidade, ela estava na igreja, irmãos, pregando, e ela olha e ela reconhece que um soldado alemão entrou no ambiente. Irmãos, ela está pregando sobre perdão, como eu estou pregando sobre perdão. E de repente entra no ambiente, irmãos, um cara que a expôs, que a deixou nua na frente dos outros soldados, não somente ela, mas todas as mulheres, que a expôs ela nas coisas mais tenebrosas e vexatórias. O homem não sabe, não reconhece quem é ela, mas ela reconhece. Ela termina a mensagem, irmãos, né, com as pessoas conversarem, e o homem vem também. E o homem olha para ela e fala assim: olha, você estava contando e eu era um dos soldados. Eu era um dos soldados que fizeram isso que você acabou de falar. Como eu faço para receber perdão por tudo aquilo que eu fiz? E aquela mulher, então, ela foi confrontada a colocar essa mensagem em prática. E ela ali ora com aquele homem, ela leva aquele homem, que até então ela tem um ódio tremendo daquele homem, e ela leva aquele homem a ter um encontro com Deus, e ela mesma é liberta do perdão, liberta das algemas. O perdão é a chave que abre a porta do ressentimento. Quando ela escreve a frase, irmãos, é de quem já experimentou isso. E eu não sei se você já experimentou isso, mas eu e você precisamos, em nome de Jesus, viver essa experiência do perdão, remover as algemas do ódio. Olhem para as suas mãos, o que tem nas suas mãos, irmãos? As chaves do perdão ou as algemas? O que tem nas suas mãos? E para nós pensarmos e agirmos. 1 João 7 vai dizer assim: porém andarmos na luz como está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, irmãos, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu te perdoo, essa é uma frase, irmãos. Não são apenas palavras, é um decreto de guerra contra o inferno e um ato de adoração a Deus, um ato de adoração ao Cordeiro. O perdão é a prova final de que entendemos aquilo que Jesus fez na cruz. Se o Rei Jesus nos perdoou uma dívida impagável, quem somos nós para reter a liberdade de um conservo? Bora fazer essa frase: Deus te perdoou. O desafio de hoje, então, é, irmãos, eu e você lançar fora os torturadores. A amargura é um carcereiro que você mesmo alimenta. Deixe o sangue de Jesus purificar sua memória.
Segundo desafio é trocar o fardo, é trocar o mau cheiro do torturador pelo perfume. Você carrega o cheiro dos céus, não precisa dar com cheiro de torturador. Outro desafio nosso então é viver a liberdade de Gálatas 5:1, que fala que eu e você nós somos chamados para andar em liberdade e não no jugo da escravidão emocional, da mágoa, da raiva, do ódio. O sangue de Jesus nos trouxe perdão para que você venha caminhar leve. Feche os teus olhos, meu irmão, por gentileza.